Então, galera, voltamos com mais um vídeo vlog, não sei dizer, mas enfim. Em resumo, essa semana eu e o Gui fomos na exposição do Monet que está acontecendo aqui no MASP, São Paulo. Então, se você é de São Paulo, tá aqui por São Paulo, enfim, vale muito a pena ir na exposição. Se eu não me engano, são 32 obras do Monet que foram trazidas aqui para o Brasil. A curadoria está impecável. O tema é um dos temas que ele trabalhou mais a vida inteira, né? Que é a ecologia, a natureza, a observação que ele fez da natureza e da luz ao longo da vida toda. E a exposição vai até o final de agosto. Então venham. Eu vou jogar essa garrafa pra me dar. Eu paguei R$9 numa garrafa de vidro e agora o que eu faço com ela? Tem nem tampa. E como sempre nos nossos rolezinhos de rua não pode faltar um momento para pintar, um momento para a gente se desafiar. E óbvio, nesse dia a gente estava super inspirado pela exposição que a gente tinha acabado de ver. Eu e o Gui saímos muito emocionados de lá, arrepiados. A gente ficou conversando sobre cor, sobre luz, sobre a forma inteligentíssima que o Monet fazia as suas escolhas de paleta, né? Sempre a paleta a serviço daquilo que ele queria contar e nunca a paleta sendo algo aleatório.
as escolhas eram sempre bastante assertivas e relacionadas basicamente com o sentimento, com a luz, com o momento, a impressão que ele gostaria de passar. E isso é bastante genial ver cada pincelada, a forma como ele foi construindo essas imagens, as fases que ele passou, as fases de pintura que ele passou, né? Primeiro uma coisa mais realista, depois ele foi passando para algo mais impressionista, e lá no fim da vida ele já está quase meio que abstraindo mesmo. Inclusive, ele foi um dos caras que mais inspirou o Kandinsky. Se não me engano, foi o cara que inspirou o Kandinsky. Kandinsky foi numa exposição dele, Kandinsky não era pintor. E depois de ter ido nessa exposição, ele se sentiu tão inspirado, tão tocado, que decidiu pintar a partir daquele momento. E foi aí que também surgiu. O impressionismo foi meio que o início da abstração, né? Dos movimentos abstratos e tudo mais. E enfim, galera, muitas coisas para falar sobre Monet. Talvez quem sabe eu traga um vídeo só sobre isso, só sobre esse cara. Ele tem muita coisa para ensinar pra gente, e ele fez um trabalho assim extremamente significativo e muito fascinante, né, até hoje.
E para finalizar esse vídeo, né, como sempre eu vou para um rolê e trago uma segunda parte aqui em casa. Já que eu fiz aquela primeira pintura do Gui com essa paleta, eu decidi continuar com essa mesma paleta. Hoje ia ser um vídeo sobre aquarela, tá? Me desculpa aí, pessoal da aquarela. Hoje era para ser aquarela, mas senhor Monet não deixou. Eu queria dar uma certa continuidade ao que a gente viu na exposição e eu decidi pintar algumas das pessoas que eu vi por lá. Na verdade, eu queria ter feito muito mais, mas essa semana eu queria dar uma descansada, eu estava precisando descansar, então não consegui pintar muito mais que isso. Eu acho que também deu para entender a sensação que estar naquela exposição foi para mim, e uma das coisas que sempre me fascina e me fascinou muito nessa exposição, até comentei com o Gui, foi a educação das pessoas que estavam lá. Apesar de estar cheia, eu senti que as pessoas tinham um certo prazer de estar na frente da pintura e ao mesmo tempo estavam dando espaço para que todo mundo tivesse na frente da pintura também para olhar, para contemplar a pintura. As pessoas estavam praticamente engolindo a tela, chegando o mais próximo possível que conseguiam. E essas pessoas que eu escolhi para desenhar estavam exatamente fazendo isso, assim, admiradas, embasbacadas. Todo mundo ficou enlouquecido com a exposição. Afinal de contas, quando é que a gente vai ter a oportunidade de ficar frente a frente com Monet de novo, né? É muito impressionante como que ele puxa a gente para dentro da pintura. Que foi uma das coisas que eu e Gui também estávamos conversando sobre, como que a luz te traga completamente para dentro daquela impressão, daquela sensação, daquele sentimento que ele queria te passar. E uma das coisas que ele fazia, uma das coisas que ele prezava nessas pinturas era realmente finalizar no começo. Tipo assim, era como se o fim da pintura dele fosse mais ou menos ali no final do esboço. Porque a ideia de Monet era fazer com que a gente tivesse a mesma impressão que ele tinha ao observar o que ele estava observando. Então ele cerrava os olhos, olhava para a paisagem ali com os olhos meio abertos, meio fechados, e via basicamente borrões em sua frente. E eram esses borrões de luz e de cor e de formas que ele colocava no papel de forma bastante expressiva e emocionada. As suas pinceladas são bastante emocionadas, gente. Não tenho palavras, assim. E ele teve catarata, né? Mais ali pro fim da vida, lá para os 60 e poucos anos, ele já estava com a catarata bem avançada. E uma das coisas que dá para perceber também, obviamente, é que nas pinturas as cores vão mudando e ele vai começando a embaralhar ainda mais as formas. As formas vão ficando ainda mais disformes, digamos assim, ainda mais impressivas. E uma das nuances que ele foi perdendo com essa catarata foram ali os meios tons. Então a gente começa a perceber que as cores ficam extremamente saturadas. E uma das coisas que ele fez também foi nomear os tubos de cor dele. E ele também era um cara que, por ter chegado numa certa fase da vida, ele já estava meio que pintando os mesmos temas, assim. Ele estava meio que fazendo, sei lá, eu tô aqui narrando esse vídeo no meu quarto e eu tô de frente para uma TV. Era como se ele fizesse todos os dias essa mesma TV, só que em horários diferentes, em estações diferentes, em climas diferentes, com uma sensação e uma impressão diferente. Era como se ele tivesse sempre um olhar refrescante para o mesmo tema do dia a dia. Era como se, não, ele realmente teve, né? E deixou pra gente todo esse presente, né? Ele nos presenteia absurdamente com uma pintura emotiva, uma pintura fresca, viva. Parece que ao estar na frente das pinturas dele, eu tinha a sensação de que ele estava lá comigo, assim, dialogando, falando comigo realmente, trazendo todas as sensações que ele quis comunicar ali com as cores, com as formas e com o assunto que ele pintava, né? Então, todo mundo na exposição, voltando aqui pro
para minha exploração em pastel oleoso. Todo mundo na exposição ficou embasbacado com tudo isso, né? Pô, a gente tem muito motivo para ficar emocionado com esse cara. E eu decidi pintar as pessoas porque todas elas, todos nós que estávamos lá, estávamos igualmente emocionados, assim, olhando para aquela janela que é um portal para um universo de uma outra pessoa, um universo íntimo de um cara que viveu há sei lá quantos anos atrás, mas que até hoje continua vivo entre a gente, continua muito importante, muito relevante para todo mundo que ama a arte, que quer aprender a pintar, velho. Monet é o caminho. Ele vai te ensinar muito, principalmente sobre cor. O uso da cor é, assim, fantástico.
E agora vamos encerrando a minha participação vocal neste vídeo. Eu já vou pedir encarecidamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Assim vocês contribuem comigo para a gente crescer por aqui, para a gente continuar trazendo vídeos, cada vez mais reviews, vídeos de arte, de pintura, de rolê com os amigos. Eu ainda preciso fazer um vídeo de pintando com o Gui, pintando com amigos, edição Gui Rocha. Não temos ainda, toda vez que a gente vai gravar. Na verdade, a gente sempre se encontra em algum museu e nos museus a gente não consegue entrar com tripé, porque, enfim, a galera acha que você vai dar uma paulada na obra de arte. E é pra achar mesmo, né? Porque tem uma galera que realmente entra no museu e faz essas paradas. Enfim, mas estou devendo esse episódio pra vocês. E, em resumo, se puderem me apoiar, curtindo, comentando, compartilhando, eu ficarei imensamente feliz, porque tudo aqui é feito com muita pesquisa, com muito trabalho, com muito empenho, com muita dedicação para trazer o melhor possível aqui para vocês, sempre cumprindo com o nosso compromisso de pontualidade às sextas ou sábados ou domingos. A pontualidade é nessa faixa de tempo aí. Entre sexta e domingo estamos aí sendo pontuais. E enfim, galera, essa última obra aqui, essa última pintura que eu tô fazendo, é de uma figura que, não sei se vocês repararam lá no início do vídeo, esse cara, ele apareceu na minha frente umas 579 vezes. E eu fiquei, cara, é a vida, é o destino. Ele é o meu muso e eu vou ter que pintar esse cara. E se porventura esse vídeo chegar nele, eu vou dizer que é a obra do destino mesmo, é a obra de Monet, é a obra de não sei de quê, mas enfim. Seria muito engraçado se ele se identificasse nesse vídeo em algum momento da vida. Bom, resolvi pintar ele. E chegou um momento da exposição que eu comecei a não só filmar a obra que eu tava vendo, né? Porque eu poderia esperar a galera sair para filmar. Mas eu decidi filmar ele na minha frente porque tava muito engraçado. Porque para onde eu ia, ele ia, ou sei lá, para onde ele ia, eu ia, não sei dizer. Eu pensei, pô, esse cara, ele precisa entrar aqui nesse hall da galera que tava na exposição junto com a gente, se admirando, embasbacados. E é isso. Troquei de giz, mas mantive a paleta. E a ideia com esse giz aqui, que é mais pasteleiro, digamos assim, do que o outro, já que o outro é uma mistura de giz de cera com giz pastel, né? Esse aqui é um pastel oleoso mesmo, então com esse pastel a gente consegue ter ainda mais aquela sensação impressionista que o Monet trouxe, né? Da mistura das cores. Eu continuei usando a mesma paleta e essa paleta faz com que a mistura entre o azul e o vermelho traga esse roxo mais intenso, mais escuro, né? À medida que a gente vai subindo as camadas, eu consigo variar entre um tom mais claro, mais opaco, usando o branco, e um tom mais escuro, mais profundo, usando camadas de azul e vermelho, né? Pra gente ter mais profundidade onde precisa. E, enfim, é isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Essa é a primeira vez que eu tô usando esse giz da Assis. Esse vídeo não é um review, mas como vocês já sabem, teremos review desse pastel aqui. Ele merece muita atenção, tá? Acho que já de antemão eu queria dizer que esse pastel é fantástico, fantástico. Eu gostei muito de trabalhar com ele e tenho meus prós e meus contras, mas são mais prós do que contras, né? Já deixo aqui o spoiler do review desse pastel, que com certeza vai sair provavelmente mês que vem, né? Porque, enfim, review de pastel é uma coisa super longa e que demora muito mais tempo do que o de aquarela. E é isso, galera. Ainda no clima de emoção com a exposição. Provavelmente eu vou de novo com a minha esposa e vou aproveitar de novo para caminhar por aqueles corredores, para olhar de novo as obras, para me emocionar de novo e aproveitar a oportunidade, né? Porque realmente a gente não sabe quando que a gente vai se deparar de novo com Monet por aqui pelo Brasil. E todas as vezes que a gente olha para as obras desse cara é pura inspiração. É uma lição de pintura, uma lição de vida, de observação, de valores mesmo. Ele era um cara assim bem diferenciado para a época dele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. E até lá.